Simbora, gente! Everaldo Geração Saúde chegando para mais um vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Pai, Deus Poderoso, por esta grande oportunidade de levar em frente o nosso canal do YouTube. Agradecer depois aos nossos amigos e seguidores que nos fortalecem a cada dia. E um detalhe importante a vocês ao abrirem nossos vídeos: bora se inscrever primeiro, notificações, ative o sininho para que as notificações sejam diariamente até vocês. E depois, ao abrir nosso vídeo, não esqueça de deixar nosso like, o joinha, o positivo, para que os vídeos diariamente sejam fortalecidos e que o YouTube entenda que o nosso conteúdo seja bom, né? E hoje tem o nosso Papo 10. O nosso Papo 10 sempre com aquela pessoa que tem uma história de vida super importante. E para hoje o nosso convidado é nosso amigo e atleta Edu Antunes. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Obrigado. Prazer e satisfação estar conversando com vocês. É uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande. Eu sempre digo que o nosso projeto Entregando a Mão do Pai na hora certa acontece. E o nosso plano de fazer o nosso Papo 10 com o Edu já tinha aí um bom tempo, mas hoje é realidade. Mas os nossos amigos seguidores querem saber um pouquinho quem é o Edu Antunes. Isso aí, vamos lá então, vamos falar um pouquinho, né, sobre quem é o Edu Antunes. Aliás, é um prazer estar falando com você também sobre o Edu, né? Muita gente hoje conversa comigo apenas sobre assessoria. Pouca gente sabe quem foi o Edu Antunes, como que o Edu Antunes começou na corrida, quem foi o Edu, né? Se foi fácil, se foi difícil, se foi tranquila os momentos como atleta. E talvez hoje está sendo a primeira oportunidade de estar falando realmente o que é o Edu. Olha só, me arrepiou agora, ai que alegria grande, uma alegria muito grande de coração, Edu. Eu fico, olha, uma felicidade muito grande de saber dessa oportunidade. E porque é muito importante nós deixar a nossa história gravada, né? Com certeza. E você, não é porque eu estou na sua frente não, mas você sabe disso, que você tem uma história fantástica de vida. Isso. E é legal deixar para o pessoal saber, né? Com certeza, né, pro pessoal, pros meus alunos, pros amigos, né, para quem ainda não conhece, só ouviu falar no Edu, né? Isso. Então isso daí vai ser bem legal e estou pronto aí para falar. Então vamos contar um pouquinho quem que é você, da onde você é, se você quiser falar da sua idade, para poder depois chegar na sua trajetória, porque a história é muito grande, né? Quem é o Edu Antunes? Né? Então, eu sou, né, o Edu Antunes, né, Eduardo da Silva Antunes. Nasci aqui em Cascavel mesmo, vivo aqui, né, a vida inteira praticamente, né, tirando aquele espaço que eu fui atleta. Hoje eu sou casado com a minha lindíssima esposa que está aqui também, a Lene. Tenho um filho, né, Teodoro, vai fazer 5 anos e trabalho ainda com corridas hoje, né, trabalho com corrida de rua, né, com treinamento de corrida, e me formei em educação física, né, durante o período, né, que eu era atleta. Me formei né, tanto na licenciatura quanto no bacharelado. Tive um tempo de atuação como orientador técnico também no Eureka, né, num projeto social, depois de formado. E sempre prestei algum tipo de serviço, sempre para alguma empresa como professor de educação física. Então, nessa parte da educação física, então, praticamente quase todo o tempo foi na área de corrida de rua, então? Sempre na área, quase sempre na área de corrida de rua, né? Teve um período que, igual eu falei, quando eu trabalhava nesse projeto social, quando eu vim para Cascavel, ali já encerrando meu ciclo de corrida de alto rendimento, eu fui como orientador dos instrutores que tinham nesse projeto, né? Então ali a gente trabalhava com crianças em medidas mais protetivas, né?
E então ali a gente trabalhava com a educação física mais escolar com eles, né? Mas mesmo assim não conseguia se desligar da corrida de rua. Não, a corrida eu nunca me desliguei dela. Você tava na veia mesmo, tava na veia. Isso tá na veia. Uhum. Então a corrida, o atletismo, né? Isso. Digamos assim, o atletismo mesmo eu nunca me desliguei dele, sabe? Olha só que legal, gente, mas fique ligadinho que ele tem uma história fantástica para falar para vocês, hein? Edu, o que despertou você na corrida de rua lá no início? Um dia, num estalo de dedo assim, você pensou, acho que eu vou ir pra corrida de rua. Então, assim, a história chega a ser engraçada, na verdade, porque são duas situações. Eu sempre uni a corrida de pista com a corrida de rua, né? O atletismo de maneira geral, mas eu tinha o atletismo, as provas de pista, aliadas às provas de rua. A minha primeira corrida de rua que eu fui foi em 2004, uma prova juvenil em Maringá, essa prova, né? Eu já competi ali algumas provas no sub-20, sub-18 na época, em provas de pista, e eu fui participar dessa prova de 4 km em Maringá, era uma prova bem importante. Mas eu nunca tinha corrido uma prova de rua e fazia uns 3 meses mais ou menos que eu treinava. E nessa corrida, eu lembro que quando eu estava terminando a prova, estava no finalzinho da corrida, tinha muita arquibancada dos dois lados, quem correu já a prova Tiradentes sabe como é que é a corrida Tiradentes lá em Maringá, então, mas lá tinha esse momento de juvenil antigamente, antes da prova principal, tinha corridas para crianças. Sim. E no final dessa corrida de 4 quilômetros, eu perdi para uma menina. Eu perdi para uma mulher. Mas eu não tinha noção do que era a corrida ainda, assim. Eu estava apenas ali entrando naquele mundo da corrida ainda. Eu perdi a corrida para aquela menina, era a Mônica, o nome dela. E eu lembro que eu terminei inconformado. Falei, não pode que eu perdi para uma menina, não pode que eu perdi para uma mulher, não pode de jeito nenhum. E eu falei, vou ter que treinar porque na próxima corrida eu posso perder para todo mundo, mas eu não posso perder para ela, né? Tipo, aquela coisa, né, que enfim, de alguém que não tinha noção mesmo, né, na época. E mais tardar eu fui ficar sabendo que essa menina era uma moça que já tinha ido para campeonato mundial, já tinha ido para campeonatos importantes, ela era recordista. Para quem gosta de pace aí, era uma menina que na época corria, nessa época ela tinha 17 anos, ela corria provas de 5 km ali para pace de 3,40, para pace de 3,35, corria 10 km para 37, 38 minutos, né? Mas eu não tinha essa noção, né? Para mim era uma menina, não interessa. E aí eu pensei, eu vou ter que treinar para ganhar dela, né? Então a minha primeira motivação para mim treinar de verdade foi essa menina, né? Que até enquanto eu encontrava ela ainda alguns anos atrás, ela era irmã do José Iraldo de Lima, um dos maiores atletas que o Brasil já teve também, foi o rei da Serra do Rio do Rastros, aí para quem gosta de ir na Serra do Rio do Rastros, ele ganhou 3 vezes seguidas, se não me engano. Eu encontrava com ela e falava, você é a causa de eu correr, né? Eu brincava. Então, mas entre essas associações assim, né, que são engraçadas, mas é uma realidade, né? Eu já comecei ali nas provas de pista, né? E outra motivação mesmo que eu tive muito foi a questão de eu queria muito viajar. Então eu queria ter sido jogador de futebol no começo, né? Queria jogar bola, sempre gostei de jogar futebol, até hoje sou apaixonado pelo futebol. E eu lembro que quando eu tive a minha primeira oportunidade de disputar uns jogos escolares, o professor Vanderlei me convidou na época para estar participando. E eu fui naquela esperança de repente ser campeão dos jogos escolares e disputar uma fase final em Curitiba, né? E na época me chamaram para uma primeira corrida em volta da escola, né? O professor Vanderlei tinha lá uma volta que dava 1.500 metros. E eu lembro que eu corri aqueles 1.500 metros, né? A primeira vez que ele me convidou. E eu ganhei aqueles 1.500 metros, inclusive de alunos e atletas, porque o Colégio Padre Carmelo Perrone hoje, onde era o professor Vanderlei,
era um celeiro de atletas assim. Como no Brasil tem várias escolas estaduais e municipais que são celeiros de atletas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários locais. E o professor Vanderlei era um cara que realmente descobriu o atleta, né? E ali tinha muitos atletas lá naquela escola. E eu ganhei aquela seletiva de 1.500 metros, inclusive fiz o melhor tempo daquele circuito que já tinha anos lá que o professor fazia. E logo em seguida eu fui para esses jogos escolares, disputei na pista os jogos escolares. Eu ganhei os jogos escolares, ganhei a prova de 1.500 metros, corri meu primeiro 3 km, meu primeiro 3.000 metros. Eu corri o meu primeiro 3 km, eu nunca tinha corrido, né? E eu lembro que eu corri o tempo de 11 minutos e 10 segundos, se eu não me engano, 11, uma coisa assim, dá um pace de 3,40, né? 3,45 por quilômetro. A marca ficou grande. Já era bom, né? Mas ainda precisava melhorar muito, né? Mas eu fui campeão. E para minha tristeza eu acabei não indo para a fase final dos jogos escolares, né? Não conseguiram levar os atletas. E aí para mim foi bem frustrante aquilo, porque eu queria realmente era viajar, né? Então, como eu digo, no começo eu não tinha muita noção assim do que era a corrida, do que a corrida se tornaria na minha vida. Eu tinha uma frustração por não ser jogador de futebol, mas aos pouquinhos as coisas foram acontecendo de uma forma onde eu fui começando a gostar da corrida, né? Isso. Essas situações, o perder da pra menina, o querer viajar, foi me motivando a ir treinar. E nesse período, o ir treinando, eu fui pegando gosto pela corrida. Que eu fui começando a entender que a corrida, na verdade, não era eu contra a Mônica, não era eu contra o fulano. Tinha muita gente aqui em Cascavel que treinava na época. Isso. Na verdade, a corrida era eu contra o meu relógio, né? Então, se eu quisesse chegar aonde eu cheguei e mais ainda, eu teria que treinar para ganhar do meu relógio. Eu tinha que superar o meu tempo. Isso. Né? Não era superar um atleta, né? Que é uma coisa que, inclusive, até hoje eu falo para meus alunos. Muitas vezes é melhor você fazer um tempo bom, olhar para o relógio e falar, poxa, meus treinos estão rendendo, do que você pode numa corrida, às vezes, ganhar um troféu e uma corrida que talvez você foi fraca, não tinha adversários à sua altura. Muitas vezes o pódio engana, né? E eu entendi que o verdadeiro desafio era superar a mim mesmo, né? Então ali começou a ficar gostoso a corrida para mim. Que legal, né? Então, Edu, acho que essa parte da parte psicológica, porque a corrida não é só a parte prática, né? Porque se você não estiver preparado psicologicamente, jamais você vai conseguir, né? Exatamente. Então você acabou de falar algo ali muito importante, essa parte da parte do pensamento ali. Então, e é um grande erro que a gente vê no dia a dia, a gente correndo com as pessoas aí, tem muitos que ainda têm a mente muito... A maioria, infelizmente ainda a maioria, né? Tem. Muitos porque vai muito na ideia, ainda na onda dessa galera hoje de YouTube, de Instagram. Hoje muita gente que está no meio da corrida não são pessoas que são de origem da corrida, né? Isso. Elas conheceram a corrida no meio do caminho, ou depois que se formaram, encontraram uma brecha na corrida para formar um grupo de corrida que é formado, ou às vezes, sabe, para passar informação. Tem gente que nunca correu na vida e dá informação sobre tênis, tem gente que nunca correu na vida e dá informação, nem tem informação e dá opinião sobre como fazer isso ou aquilo na corrida, né? E as pessoas dão muito ouvido a essas pessoas. Então, assim, tem muita gente capacitada que é pouco ouvida, né, na corrida. E isso aconteceu muito, né? Então hoje as pessoas elas vão muito ainda nessa briga contra pessoas, né? Eu entro na corrida para ganhar do Everaldo. Isso. Eu não entro na corrida para mim melhorar meu tempo, para mim me satisfazer, para mim usar a corrida como uma coisa boa para mim, né? Ela se torna um peso, se torna uma carga, se torna uma competição negativa, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu também tento passar para os meus alunos hoje, sabe? Erros que eu cometi nas provas passadas, no treino passado, eu vou tentar corrigir para os próximos não acontecerem. Exatamente. A corrida de rua, gente, você que tá vendo, que talvez não tenha uma assessoria, que não tenha um treinador, a corrida de rua, você pode correr... Eu tenho hoje 39 anos, comecei a correr com 17, e eu falo para você que cada corrida é um aprendizado. Toda corrida, por mais experiência que eu tenha,
Por mais que eu já tenha tido títulos importantíssimos, que eu vou falar depois um pouquinho, cada corrida é um aprendizado, sabe? Você acerta aquilo que você errou na outra corrida, mas às vezes você erra aquilo que você acertou na outra, e assim vai indo, sabe? A corrida é um aprendizado. Muda a sua idade, já muda a tua maneira de correr também, então você sempre está reaprendendo. Isso. É um ciclo, né? Isso mesmo. Que você começa lá embaixo, tem o pico, e você tem que aprender a parte descendente de novo, porque conforme você vai ganhando idade também, gente, é uma realidade. O teu ritmo vai mudando, então você tem que reaprender a correr sempre, sabe? Que legal, olha só, quando eu falei para vocês do grande aprendizado aí, olha, não estava errado não. Olha só, o Edu tem muito o que falar para nós, mas fique ligadinho que você vai saber a trajetória. Meus amigos e seguidores, como o nosso amigo Edu tem uma história fantástica para contar, então a gente precisa de um tempo um pouco mais extenso. Então nós vamos finalizar com a mensagem Geração Saúde e a outra parte vai ser no próximo vídeo. Então vocês têm que ficar ligadinho pro próximo vídeo para ele contar a trajetória dele. Edu, uma mensagem Geração Saúde, nós temos muitos atletas, muitos seguidores que estão em cima do muro, que não fazem nenhuma atividade física, que estão planejando sair do sofá. Vamos fazer ele sair do sofá com a mensagem? Isso aí, então para você que está pensando aí em começar uma atividade física ou também já faz, né, já está praticando, é iniciante, primeiro, né, não espere a sua saúde ficar debilitada para você começar. Não espera o médico ter que falar para você, ó, se você não começar, você vai ter sérios problemas, né? Então, aproveita agora que você tem saúde, que você está conseguindo fazer as coisas de uma maneira ainda, né, que o teu corpo responda. Então, não espera, né, a tua saúde ficar ruim, debilitada. E também, gente, uma coisa muito importante para você que está na corrida de rua e que começou agora, respeite o limite do seu corpo. Respeita o limite que você tem. Entenda a palavra superação, tá? A palavra superação hoje ela está colocada de uma forma um pouco pejorativa, né? As pessoas às vezes já estão muito acima do seu limite dentro de uma corrida, dentro de um treinamento, mas ela vem com aquela ideia, não, eu vou aguentar, eu vou até o final, e às vezes aí que tá os problemas, às vezes aí que vem as consequências ruins que a gente vê hoje em dia que acontece, né? E a palavra superação, você tem que colocar ela de uma maneira que a tua superação é você ter o treinamento no seu dia a dia. É você, depois de um dia de trabalho, depois de uma rotina pesada, depois de você estar com a família e tudo mais, ainda você consegue buscar um tempo para você treinar. Então, a palavra superação é essa, gente, é o superar no dia a dia. O dia da corrida tem que ser apenas um dia que você vai colocar em prática tudo que você treinou. E não um dia que você vai botar a tua risca a sua vida em risco por conta de querer fazer aquilo que você não tem condições. Então, pense bem nisso, tá? Você falou em algo muito importante, do tempo. Você acha que hoje o tempo é um dos motivos que as pessoas mais usam? É a falta de tempo para poder começar a fazer uma atividade? Hoje que as pessoas mais atribuem a culpa de não fazer uma atividade física é o tempo, né? Mas eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Então cada um tem a sua rotina de vida e sabe a sua rotina. Mas se você parar para pensar bem, quanto tempo a gente deixa às vezes no celular, quanto tempo a gente deixa às vezes fazendo algo que, né, que poderia deixar ali um pouquinho. Se você tirar 40 minutos do seu tempo para sair de casa, da porta da sua casa, dar uma corridinha e voltar na porta da sua casa, entendeu? É 40 minutos que você deixou às vezes ficar fazendo nada no celular, né? Então, ou algo do tipo, e você está cuidando da tua saúde. Então, assim, o tempo muitas vezes é a gente que faz ele. A gente vê pessoas aí acordando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para fazer o seu treino. É igual eu tô falando, gente, não tô falando que você tem que fazer isso também. Eu quero dizer que o tempo é você que faz. Então, que legal, olha só que dica super importante. Beleza? Mas no próximo vídeo o Edu vai continuar a história dele. Beleza? Edu, muito obrigado por essa primeira parte do vídeo aí. Com certeza um grande aprendizado, não só para mim, mas para os nossos amigos e seguidores. Beleza? Isso aí.
Continuação no próximo vídeo. Amigos e seguidores Everaldo Geração Saúde, andando lado a lado, com certeza somos e seremos mais fortes. Até o próximo vídeo.